Deus não tem imagem, Deus é espírito. Então quem aparece nessas ocasiões? Nós costumeiramente entendemos que são aparições de Cristo ainda antes da encarnação. Então, talvez era assim que o Senhor se relacionava, nós não sabemos. Mas o texto diz que o Senhor se encontrava com eles à tarde, eles conversavam. E nessa tarde o Senhor vem procurá-los. Óbvio, o Senhor é onisciente, Ele sabe o que está acontecendo, mas Ele os procura como Ele fazia todos os dias. E então, quando eles ouviram a voz do Senhor que andava no jardim, pela viração do dia, eles esconderam-se da presença do Senhor Deus. E Deus começou a chamá-los, né? Deus começou a procurar por eles. O versículo 9 diz que o Senhor, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? É óbvio que Deus sabia onde ele estava. Ninguém pode. O Salmo 139 diz que nós não temos como nos esconder do Senhor. Se a gente sobe ao monte, Ele lá está. Se nós descemos ao mais profundo abismo, lá Ele está. Se a gente acorda de madrugada, pega a estrada e some no mundo, até lá nos confins do mundo, a mão dele estará me guiando. Então não tem como se ausentar. Deus sabia onde Adão e Eva estavam? Sabiam, mas Deus faz uma pergunta que é uma pergunta didática, é uma pergunta que está querendo auxiliar o homem numa percepção, numa constatação que o homem precisava fazer. Deus pergunta: Adão, onde você está? E é extremamente encantador. Eu acho que este versículo até agora, de tudo que nós lemos desde a criação, este versículo é extremamente encantador, porque ele demonstra o tipo de amor e o tipo de carinho que existe no tratamento de Deus com o homem. Deus tinha tudo para chegar já sentado num trono com um martelo de juiz na mão e já dar a martelada da sentença: você vai morrer, você me desobedeceu, você estragou tudo, eu fiz tudo perfeito, estava tudo maravilhoso, estava tudo muito bom, e vocês estragaram tudo. Mas não é assim. Deus chega, Deus vai atrás do homem e Deus o procura. Não é um joguinho espiritual, não é um pique-esconde, não é isso que está acontecendo. Deus sabe o que está acontecendo, mas as perguntas de Deus são para forçar Adão a enfrentar o seu erro. É para isso que Deus está perguntando: Adão, onde você está? O que Deus quer é que Adão encare os seus próprios erros. E é assim que Deus trata conosco também, né? Quando a gente sente o céu fechado, quando parece que ninguém responde, quando parece que é aquele silêncio no coração, é Deus dizendo: onde vocês estão? Alguma coisa está errada, alguma coisa não está bem. Comumente nós cometemos o erro de pensar que as nossas orações de confissão, por exemplo, são para o bem de Deus. Deus não precisa de oração de confissão nossa. Deus sabe de todas as coisas. Para que eu faço oração de confissão? Oração de confissão que é ensinada na Bíblia e ordenada na Bíblia. Não é para o bem de Deus. As orações de confissão, elas são para o nosso bem. Quando eu confesso os meus pecados, eu estou primeiramente encarando os meus pecados. A confissão, se ela for realmente uma confissão sincera, ela é um encarar sincero dos erros. O problema é que o estilo de confissão que nós fazemos é precário, né? Por que existe um momento de confissão na liturgia do culto de domingo? E não só na liturgia do culto de domingo, nos outros cultos, quando você não faz o momento, mas normalmente nas orações iniciando o culto, pelo menos eu tento fazer isso sempre, nós incluímos nessa primeira oração uma confissão ao Senhor, coletiva. Não resolve, óbvio, as suas questões pessoais, mas nós, enquanto igreja, fazemos isso diante do Senhor. Por que existe o momento de confissão dentro das nossas liturgias e nas nossas orações congregacionais? É para que isso seja didático, para que eu saiba que todos os dias, porque todos os dias eu ofereço a Deus um culto, que é um culto racional, é um culto que eu ofereço com a minha vida, com a maneira como eu levanto, com a maneira como eu trabalho,
com a maneira como eu descanso, com a maneira como eu me alimento, com a maneira como eu durmo, a maneira como eu me relaciono com as outras pessoas. Isso é um culto ao Senhor. E no meio desse culto, também é necessário que haja períodos de confissão. E o que é esse período de confissão? É alguma coisa que Deus precisa que eu faça? Não, é uma coisa que eu preciso fazer. É um momento de eu me encarar, de eu olhar, colocar os olhos no espelho e ver o que eu estou fazendo. É para o meu bem, é tratamento do meu coração. Deus é onisciente, não esqueçam disso. Então Deus não está interessado em minha confissão? Sim, mas Deus não está interessado em descobrir o que você fez. Deus está interessado em ver o quanto você está disposto a encarar o que você fez, assumir as responsabilidades, se humilhar diante dele, se arrepender. É uma porção de atitudes que vem dentro da confissão. E aqui nós temos um primeiro momento de confissão para a vida do homem, quando Deus chega diante de Adão, lá naquele jardim, e começa a procurá-lo. Muitas vezes a nossa visão cobiçosa da vida, das coisas que nós queremos, nos fazem enxergar só o que nos é conveniente. E a oração de confissão nos faz enxergar o todo, não só o que eu quero, mas faz eu enxergar as coisas que eu acabei fazendo para conquistar o que eu quero. E é aí que o arrependimento naturalmente deve acontecer em nosso coração, se realmente o Espírito de Deus habita em nós, ok? Então, há algo sobre a oração de confissão que produz uma cura no nosso ser. Então tem gente que procura aí uma série de misticismos para cura interior. Olha, o melhor remédio para a cura interior é uma confissão sincera diante de Deus. É isso que cura o interior do homem. Porque o nosso interior está cheio de uma única coisa. Sabe o que é? É o mesmo que estava no coração de Adão e de Eva. Eles fazem duas confissões, são muito interessantes. Eles dizem lá, olha, se você observar a segunda parte aí, o versículo 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele está confessando o seguinte: primeiro, eu estava nu, me escondi e senti medo. Primeiro ele estava confessando que ele estava sentindo vergonha. Vergonha. Sim, reconheceu o erro e estava sentindo vergonha. E medo por quê? Porque a vergonha normalmente ela vem junto com uma outra coisa chamada culpa. E quem tem culpa tem medo, né? Quem tem culpa tem medo. E a confissão dele aqui é uma confissão dupla. Ele está confessando que ele fez uma coisa errada lá que fez com que os olhos dele se abrissem, e agora ele percebeu que ele estava nu. Agora ele tinha malícia no coração. E ele está confessando também que agora ele estava envergonhado, e essa vergonha estava fazendo com que ele sentisse medo. Por isso ele se escondeu. Se escondeu por causa da nudez e se escondeu por causa da vergonha e da culpa que estava habitando dentro do coração dele. O versículo 11 diz: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? A verdade veio à tona. E que verdade é essa? É que Adão e Eva tinham sentido vergonha da nudez deles pela primeira vez. E isso aconteceu porque eles desobedeceram a Deus. E onde há vergonha, há também culpa. E onde há culpa, há também medo. Agora imagine isso, para nós não é novidade, porque nós já nascemos em pecado. Mas imagine isso para alguém que nunca sentiu vergonha, nunca sentiu medo, nunca sentiu culpa. É tudo novo. E aquilo deve ter aterrorizado profundamente a vida desses nossos pais. Não que a culpa seja em todo tempo alguma coisa ruim. Às vezes a culpa exerce um papel benéfico, especialmente falando de nós aqui hoje. Quando nós cometemos um pecado, esse sentimento de culpa, ele vai funcionar como um remédio amargo para nos levar para o lugar certo.
É esse sentimento de culpa que vai me levar a uma confissão, né? Mas eu não precisava passar por esse sistema. Eu não precisava disso. Nenhum de nós precisava. Os nossos pais não precisavam. Quando alguém é culpado e não sente um desejo, um sentimento de culpa, ele vai continuar pecando e vai continuar fazendo uma porção de coisas. Então, não necessariamente a culpa é uma coisa ruim, mas era desnecessário, agora é necessário, né? Disse a respeito, por exemplo, dos psicopatas, que eles cometem as barbaridades que eles cometem porque eles não sentem culpa. Então ele vai lá, mata o sujeito e ele sai dali e vai tomar um sorvete, vai passear no shopping. Ele não tem nenhum tipo de sentimento de culpa, por isso ele faz de novo, e de novo, e de novo. Então, nesse sentido, o sentimento de culpa é uma coisa boa, porque você faz e aquilo arrebenta com você por dentro, e isso acaba funcionando como um freio que eu só preciso dele porque eu pequei. Se eu não tivesse pecado, eu não precisava dele. Ok? Mas isso veio para dentro do homem. Quando você é culpado, o primeiro passo para resolver a situação é realmente enfrentar a culpa. Tem culpa no coração? Então eu devo admitir por que eu sou culpado. Qual o motivo desse sentimento de culpa que está dentro de mim? Nós chamamos isso de confissão. Então, basicamente, a aplicação que nós podemos fazer desta visitação nossa aqui ao texto da queda de Adão é da importância da confissão nas nossas vidas. É tão importante que quem criou esse processo foi o próprio Deus. Quando Deus chegou lá e falou: Adão, onde você está? Por que você se escondeu de mim? Deus está ensinando Adão e Eva a fazerem confissão de pecados. Ok? E confissão de pecados não é só para... Tem gente que acha que confissão de pecados você faz uma vez para se render a Cristo Jesus. Não, não é. Se a gente só pecasse antes de se converter, ou antes de passar por uma conversão, seria, né? Mas o problema é que a conversão, ela não nos livra de pecar. Ela necessariamente tem que produzir algum tipo de... O Espírito Santo, a conversão, ela acontece mediante uma ação regeneradora do Espírito de Deus em nós. Então não dá para admitir uma vida pós-conversão com o mesmo desejo e prática do pecado que existia antes. Isso é inadmissível, isso não é conversão. Agora, existe ainda algum pecado depois da conversão? Existe. Por isso que João diz: filhinhos, essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem, não vivam pecando. Ou seja, não andem na prática do pecado. Mas se porventura alguém pecar, aí o porventura alguém pecar é uma situação anômala, é uma situação de acidente. Se porventura acontecer uma anomalia, uma situação em que você cai, não porque vinha na prática, mas porque acidentalmente você tropeçou, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. De quem é esse advogado? Não é do cara que anda na prática do pecado, constantemente. Esse advogado é do que peca acidentalmente. É bom a gente deixar isso bem claro, né? Senão a gente vive na prática do pecado e vai lá e aparece lá na igreja lá e faz uma confissão de pecados lá e pronto, e continua. Não, não é assim. Tá? Agora, uma vez que existem ainda pecados acidentais na nossa vida, a prática da confissão não é só no dia da conversão. A prática da confissão deve ser repetida sempre que necessário. Se eu pecar todo dia, eu preciso me confessar todo dia. Se eu pecar toda semana, eu tenho que me confessar toda semana. E outra questão equivocada sobre isso: Deus vai perguntar e vai questionar: Adão, por que você comeu? Aí ele vai colocar a culpa, a gente já vai ver isso, vai colocar a culpa em Eva, e Eva, e você? Não, a culpa foi da serpente. E Deus vai até na serpente. Ou seja, o que Deus está demonstrando aí? Que confissão não é genérica. Eu não posso confessar no atacado. Eu costumo brincar que a gente peca no varejo, mas na hora de fazer a confissão, a gente quer fazer a confissão no atacado, né? Você peca lá o dia inteiro, faz um monte de coisa errada, chega à noite: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Isso não é encarar pecado. Você está encarando alguma culpa sua? Você está encarando alguma vergonha sua? Nenhuma. Isso não é confissão de pecado.
Confissão de pecados, por isso que a gente inclusive, quando faz aqui na igreja, que tem muita gente junto, inclusive a gente fala assim, ó, faça a sua oração de confissão silenciosamente, porque não é para ninguém saber o que você fez de errado, é só você e Deus. Mas também não é para você chegar lá diante de Deus, passar óleo de peroba na cara, como a gente às vezes faz, falar, Senhor, o Senhor sabe, né? O Senhor é onisciente. Bom, não é Deus que precisa da sua oração, quem precisa é você. Quando você fala assim, Senhor, o Senhor sabe, perdoe a multidão dos meus pecados, ó, Deus já perdoou. Lá na cruz do Calvário, todos os nossos pecados já foram pagos por Cristo Jesus. O problema é que quando você faz isso, a sua consciência vai se cauterizando, porque você não encara mais os teus erros. Você simplesmente evita de olhar para eles. Então, confissão de pecados é dar nome aos bois diante de Deus. Vai chegar, Senhor, eu menti. Senhor, eu roubei. Senhor, eu cobicei. Senhor, eu invejei. Senhor, hoje eu fui ganancioso. Eu podia ter ajudado, eu retive. Então, hoje eu fui irresponsável. É isso. Confissão é isso. Confissão não é chegar lá, Senhor, eu quero aqui pedir perdão pelos nossos pecados. Você faz isso quando você está na coletividade. Quando eu peço para um de vocês orar, depois no período de confissão de pecados, o que você vai fazer? Você não vai lá, Senhor, ó, eu quero pedir perdão ao Senhor hoje, porque eu menti, quero pedir perdão para o meu irmão que está aqui do meu lado, que ele trapaceou e o outro que está ali. Não, na hora que você vai fazer uma oração congregacional, você vai fazer uma oração e fala, Senhor, perdoa os nossos pecados, ouve a oração do teu povo, o clamor de cada um dos teus servos, cura a nossa consciência, ajusta os nossos sentidos, para que a gente ame o que o Senhor ama e para que a gente odeie o que o Senhor odeia. Agora, no meu particular, a minha oração tem que ser sincera. Quem criou esse momento de confissão não foram os pastores na hora de fazer liturgia, foi Deus na hora de tratar com Adão e Eva. Deus criou uma confissão, e uma confissão detalhada. Vejam lá, vamos lá, versículo 12. Quando o Senhor foi tratar aquela confissão que o homem tinha começado, Deus foi lá e disse para o homem assim, olha, mas vem cá, por quê? Como é que é isso? Como que você comeu? Por que você foi lá e comeu da árvore? Eu não te ordenei que não comesse? E aí Adão já vai dar a primeira demonstração da natureza pecaminosa, né? Ao invés dele falar assim, ó, eu estava gerenciando tudo isso daqui, eu estava no comando aqui e eu comi, a responsabilidade é minha. Não, Senhor, eu comi por causa da mulher que o Senhor me deu. Agora vamos ver se vocês acertam. Para quem que ele estava transferindo a culpa? Para Deus, acertou em cheio. Quem foi que deu a mulher? Foi Deus. Então para que ele está transferindo a culpa? Não é para a mulher. Mulher, ele estava apaixonado por ela. Foi a mulher que me deste por esposa. Ele estava sendo até cavalheiro com a mulher aqui, né? Porque ele tira a culpa da mulher, tira a culpa dele e põe a culpa aí em Deus. Aí Deus falou assim, então quer dizer que é a mulher que eu te dei. Então a mulher que eu dei para ele, vem aqui. Por que você foi lá e comeu? Aí ela, bom, já que não funcionou a tática de Adão, que é pôr a culpa em Deus, vão pôr a culpa na serpente. Não, Senhor, foi a serpente. E de novo a culpa foi posta onde? Quem criou a serpente? Natureza pecaminosa, é assim mesmo, né? Então, a confissão, a confissão que foi feita por Adão e por Eva é uma confissão inadequada. Não é essa confissão que nós devemos imitar. Deus começou um processo sadio. E na primeira resposta, a resposta foi real. Eles admitiram que estavam com culpa, com vergonha, porque estavam nus. Mas na segunda pergunta, mas por que vocês foram lá e comeram? Aí a natureza pecaminosa já apareceu, e aí você tem uma confissão que ela não é adequada, é uma confissão inadequada, porque ela coloca a culpa no outro, ela não faz a lição que precisa ser feita. O homem entra naquilo que nós chamamos de jogo de culpa, ou como o João colocou lá, de transferência de responsabilidade. Você está jogando
nas costas do outro. Ele parece indicar que uma parte da razão pelo seu pecado está nas ações de outros, seja da mulher, seja de Deus. Então a mulher vai e repete a mesma coisa. Então o que está acontecendo aqui? Há uma tentativa de transferir para a mulher, transferir para Deus, a mulher transferir para Deus, e o fato é que eles não estão progredindo nesta confissão, porque eles estão se esquivando da culpa. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando uma confissão é só você e Deus, é uma coisa, mas quando essa confissão envolve mais de uma pessoa, e quem aqui é presbítero sabe disso, pastor sabe disso, uma das coisas mais difíceis é de você achar um culpado quando você está tratando de um assunto com mais de uma pessoa. Por quê? Porque enquanto o Espírito Santo não quebrantar um, para dizer assim, ó, eu posso até não ser culpado de tudo, mas eu assumo a culpa. Isso é obra do Espírito. Porque o natural é que a gente faça o seguinte: quando alguém vem e mexe com um erro meu, eu quero, não, mas eu fiz isso por causa do fulano que fez aquilo outro. E daí para frente já começa um processo em que cada uma das partes sai atacando a outra. Eu encontro com o Josmar, viu, você está sabendo do fulano lá? O fulano fez isso e isso. Aí eu vou lá no outro, eu sei, viu, você está sabendo do fulano? E aí vai. E enquanto o Espírito Santo não quebrantar uma das partes ou as duas, isso vai acontecer. Se tem 3 partes a mesma coisa, 4 partes a mesma coisa, infelizmente é esse o processo. É o mesmo processo que aconteceu lá dentro do Éden. Agora, o ponto é, existe algum tipo de avanço e de progresso nisso? Não. Nenhum. Nenhum. Não vai para lugar nenhum. A confissão da mulher foi uma repetição daquela do homem. O contraste que nós encontramos aqui é exatamente esse. Todos os culpados se sentem inocentes e tentam jogar a culpa no outro. Vejam só, qual foi a obra que Jesus realizou? A obra que Jesus realizou foi a obra de ir nos substituir na cruz. Quanta culpa Jesus tinha? Nenhuma. Como é que eu resolvo um problema de culpa? Quando você precisa achar um culpado, se o nome que eu levo sobre mim é o nome de cristão, qual que é o maior exemplo que Jesus me deu? O maior exemplo que Jesus me deu é que ele levou a culpa dos outros sobre si. Se eu quero ostentar o nome de cristão, se é que isso é uma ostentação, eu devo aprender as lições de Cristo. E as lições de Cristo é que o ponto não é o quanto eu sou inocente. O ponto é que eu sou culpado. Eu posso não ser culpado desse item, mas eu sou culpado de outros. Era absolutamente inaceitável que Cristo levasse a culpa de alguém, porque ele não tinha culpa nenhuma. Mas nós levarmos a culpa de uma coisa que a gente nem fez, não muda nada. Nós já somos culpados. Então quando a gente fica brigando para saber quem é culpado, quem não é, na realidade nós estamos discutindo o penteado do defunto, porque está morto. Está morto. Um pecado a mais, um pecado a menos, pecado tem o mesmo tamanho, não importa se é 1 ou se é 1000, diante de Deus é pecado. O que seria mais coerente é que cada um de nós admitisse o próprio pecado. Mas como isso não acontece por causa da natureza pecaminosa, quando você estiver numa situação de divergência, quando a acusação ela for múltipla, então assuma logo o pecado, assuma logo a culpa, mesmo que você não tenha sido. Essa é a lição que eu aprendo com Jesus. Quer disciplinar alguém? Pode me disciplinar, não tem problema não. Deus sabe o que eu fiz e o que eu não fiz, eu não vou esticar isso. Eu quero aprender as lições. Como é que aprende a lição? Aprende a lição é suportando com fé e esperança a disciplina. Infelizmente na igreja criou-se uma ideia de que disciplina é uma coisa ruim. E é isso que a Bíblia ensina sobre disciplina. A Bíblia diz que o pai que ama, o que ele faz com o filho? Ele disciplina. Disciplina é coisa boa ou coisa ruim?
Jesus diz: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. A disciplina não é coisa ruim, a gente não gosta, ninguém gosta de passar por disciplina, mas ela é boa, ela é sempre boa, né? E necessária, absolutamente necessária. Mas o ponto, a aplicação principal para nós é o ponto confissão. Nós precisamos aprender a fazer confissão. Confissão não é para o bem de Deus, é para o nosso bem. Eu tenho um filho de 11 anos, acabo usando muito esses exemplos domésticos, né? Mas a maior dificuldade que um filho tem de confessar as coisas para o pai é o medo do pai, da disciplina que o pai vai dar. Mas daí eu preciso lembrar que a disciplina, ela é sempre boa, porque ela não visa estragar, ela visa corrigir. E no que tange a Deus, eu devo lembrar o seguinte, que Deus é tão gracioso que Ele me dá disciplina na medida certa que eu preciso para ser corrigido, mas a disciplina pesada, aquela que eu não dou conta de pagar, Ele enviou o Filho dele para pagar. Do que eu tenho medo na hora de fazer confissão? Não é para ter medo. A hora de fazer confissão é o momento em que eu demonstro minha confiança em Deus. A gente é muito bom para falar que Deus é amor, mas quando a gente faz alguma coisa errada, a gente não quer falar que Deus é amor, é esse, que na hora que você faz alguma coisa errada, você não tem coragem de falar com Ele. Sim, tem gente que fica longe da igreja, faz alguma coisa errada, não quer nem pisar na igreja, como se desse para fugir de Deus. Não é. Agora, é fato que nós devemos nos exercitar na confissão. Devemos nos exercitar diariamente, nominando o pecado. Não é para ser masoquista, não é essa a intenção, mas é a intenção de nos fazer. Talvez tenham pecados na minha e na sua vida que já poderiam ter sido abandonados há muito tempo se a gente tivesse sentido o gosto da vergonha deles. Se a gente diante de Deus falar: Senhor, eu fiz isso. Aí a gente ia sentir vergonha, não ia querer fazer mais. E Deus trataria isso no nosso coração. Mas quando a gente fica fazendo de conta que não está acontecendo nada, o Senhor perdoa os meus pecados, o Senhor sabe, o Senhor é onisciente, eu sei o que eu fiz, então está tudo certo. Quer dizer, eu não estou me tratando, eu não estou encarando o que eu fiz, né? Que a gente aprenda com isso. Adão e Eva fracassaram na primeira confissão deles. No que tange as questões uns com os outros, pare de colocar a culpa nos outros. Os problemas acontecem debaixo do nosso nariz. Acontece porque nós participamos deles. Essa coisa de ficar jogando a culpa nos outros, isso é primeiro que não resolve o problema. Não resolve. Segundo, que é uma antítese do que é ser um cristão. Cristão é alguém que imita Cristo. E Cristo fez o quê? Ele levou sobre si as nossas culpas. Ele não tinha culpa nenhuma. Então, se acontecer comigo como um cristão de eu ter que levar culpa de alguma coisa, ninguém gosta de levar culpa, mas eu deveria dizer como os apóstolos: é um privilégio padecer pelo nome de Cristo Jesus. É um privilégio padecer. É um privilégio me tornar parecido com Cristo naquilo que Ele sofreu. É um privilégio. Nós não gostamos, é óbvio. Mas ser cristão é inclusive isso. Então, ao invés de eu ficar lutando pelos meus direitos, eu citei isso daqui falando com a SAF no último sábado, falando exatamente isso. Se eu for seguir o exemplo que o apóstolo Paulo me manda fazer lá em Efésios, o apóstolo Paulo lá no capítulo 4 fala claramente, ele diz: considerai cada um o outro superior a si mesmo. Entre eu e ele, não, o direito é dele, eu não tenho direito. Todo pecado é um pecado contra Deus, e eu vou sempre ter que pedir perdão a Deus. E sempre que esses pecados envolverem pessoas, se eu tiver a oportunidade, é bom que eu faça isso, que eu peça perdão a essas pessoas. E até quando uma pessoa fica brava comigo, é meu dever ir lá e falar com ela. E se ela achar que eu sou culpado, mesmo eu tendo consciência que não sou, se for necessário um pedido de perdão meu para consertar isso, então que a gente peça, de coração que a gente peça.
né? O contrário disso é exatamente o oposto do que a Bíblia diz. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. A Bíblia diz que nós não devemos cultivar raiz de amargura. A Bíblia nos ensina a parábola do credor incompassivo, né? Eu não vou perdoar uma pessoa que fez para mim uma coisica de nada, sendo que Deus me perdoou de uma dívida impagável. Falar é mais fácil do que fazer, né? Nós todos concordamos com isso. Mas a confissão envolve todos esses passos. Envolve não só o meu tratamento com Deus, mas meu tratamento aqui também, tá? E a gente não pratica aquilo que outras igrejas, como a Igreja Católica faz, de obrigar cada um dos membros a se confessar, porque é o endereço errado para se confessar. Eu vou me confessar com o padre se o meu problema é com o indivíduo lá e com Deus? Não tem como me confessar com Deus, e se Deus me der a oportunidade de ter uma conversa franca e me confessar com a pessoa, eu vou com ela. Mas também, se Deus não me der essa oportunidade, eu oro, peço a Deus que me perdoe, e peço a Deus que ou Ele proporciona a oportunidade, ou Ele abençoe a pessoa lá que eu ofendi. Porque às vezes você não tem, às vezes a pessoa morre, às vezes a pessoa vai embora. Aí você também não vai implementar uma epopeia para poder encontrar a pessoa e tal, porque senão você não vai ficar perdoado. Não é assim, né? Se tiver oportunidade, é melhor que faça, ok? Mas confissão é algo importante, é algo muito importante. É a primeira prática que Deus vai procurar no homem depois da queda. Uma confissão sincera, tá? Tem gente que enxerga o pecado de todo mundo, mas não consegue enxergar o seu próprio. Todo mundo não presta, todo mundo não tem defeito, mas a pessoa não consegue nunca colocar os olhos. Isso acaba sendo até uma fuga, né? Sabe aquela história, se fulano tivesse vindo aqui hoje, a pregação foi para ele. Às vezes a gente faz isso.